Diversas correntes de estudiosos, incluindo antropólogos, arqueólogos, historiadores, filósofos, linguistas e tantos outros pesquisadores, buscam ao longo do tempo desvendar, compreender e explicar fatos relacionados às origens da humanidade. Como se deu a passagem do mero hominídeo primitivo ao homem propriamente dito, como hoje o conhecemos, o Homo sapiens. Um ponto de convergência de todas as correntes de estudos e pesquisas levam sempre a um ponto de conclusão em comum. O surgimento do homem, leia-se, da humanidade, está imediatamente ligado à utilização das formas simbólicas, isto é, das crenças religiosas, da linguagem e das artes como forma de expressão. Cada uma destas formas simbólicas, sobretudo a história da arte, consiste em um conjunto imenso de depoimentos sobre a própria origem e evolução do ser humano. Vimos no episódio anterior os períodos compreendidos entre a pré-história até a Era Medieval, que se deu entre os séculos V e o século XV. Neste episódio, iremos falar sobre o período do Renascimento artístico. Foi neste período que o mundo das artes apresentou uma enorme profusão de diversas obras em diferentes áreas. O período do Renascimento se originou no início do século XV na Itália e foi um amplo movimento cultural, intelectual e artístico. Logo após o declínio do sistema feudal na Europa, bem como diversas outras características associadas ao período medieval, começou uma grande efervescência cultural, artística e científica por todo o continente europeu, dando início assim à Renascença. As artes greco-romana, que haviam sido esquecidas durante séculos, serviram de inspiração para o Renascimento artístico, que, diferentemente da arte medieval, lastreou a evolução de diversos aspectos da arte na Antiguidade Clássica. O período medieval e a sua contextualização conjuntural na visão dos artistas renascentistas havia impossibilitado, em diversos aspectos, a evolução das artes, uma vez que, no período medievo, a expressão artística esteve intimamente correlacionada apenas a uma cultura religiosa, ou seja, a visão do teocentrismo, onde a figura de Deus é o centro do universo e de onde se rege toda a vida das pessoas e, por consequência, da sociedade. Com o movimento do Renascimento, vários foram os avanços científicos, sociais e culturais, fazendo com que esse período fosse marcado, sobretudo, pelo caráter humanista. Nesta nova visão, o teocentrismo do período medieval é substituído pelo conceito do antropocentrismo renascentista, com o homem e a sociedade como protagonistas das expressões artísticas, dando início, assim, à Idade Moderna. No campo das artes visuais, em particular, as ilustrações, pinturas e desenhos, a arte renascentista revolucionou estes segmentos artísticos, com a descoberta da perspectiva e da profundidade, aplicadas através dos estudos de luz e da sombra. Assim, do plano reto e bidimensional simples, que são verificados na arte medieval, a arte da Renascença promoveu um outro olhar, muito mais lapidado e muito mais preciso. Outros aspectos não menos importantes explorados pelos artistas do Renascimento foram o equilíbrio das formas e a busca da harmonia, fundamentadas na arte clássica e verificada na sua origem greco-romana. O Renascimento artístico promoveu uma grande evolução da pintura, da escultura, da arquitetura e da literatura, sempre evidenciando e valorizando os diversos aspectos humanos e da natureza. Por mais que temas diversos fossem explorados pelos artistas renascentistas e estivessem associados ao plano religioso e espiritual, a mudança de mentalidade da Renascença permitiu a inclusão de outras temáticas, inserindo nestas abordagens as paisagens, o comportamento social e individual, os costumes e a mitologia, além de muitos outros. É grande a lista de artistas que se tornaram grandes mestres e que se eternizaram através dos séculos seguintes. Alguns são mais lembrados, porém outros, que são menos festejados, são igualmente imortais pelo conjunto de suas grandes obras.
Neste episódio, vamos ver alguns desses artistas e suas obras do período renascentista, destacadas nas áreas da pintura, arquitetura, escultura e literatura. E no episódio a seguir, iremos ampliar um pouco mais o conhecimento sobre o trabalho de alguns desses artistas. O primeiro deles que vamos ver hoje será Leonardo da Vinci, que viveu entre 1452 e 1519. Sem dúvida, Leonardo foi um dos maiores e mais celebrados artistas do Renascimento. Leonardo foi pintor, escultor, arquiteto e literato renascentista. Entre suas mais aclamadas obras, destacamos Mona Lisa, ou La Gioconda, A Última Ceia, A Virgem das Rochas e O Homem Vitruviano. A seguir, vamos falar sobre Michelangelo, que viveu entre 1475 e 1564. Michelangelo, que foi um grande em tudo aquilo que fez, foi pintor, escultor, arquiteto e também escritor renascentista. Os críticos de arte o consideram como o gigante do Renascimento, com uma destacada produção de esculturas em diversas obras, e entre elas destacamos Davi, Pietà e Moisés. E foi também de Michelangelo a pintura do teto da Capela Sistina, com destaque para a pintura A Criação de Adão. Outro monstro sagrado foi o pintor e desenhista italiano Sandro Botticelli, que viveu entre 1445 e 1510. Ele foi um dos principais nomes do Renascimento italiano. Dentre o vasto acervo artístico de Sandro, as obras que destacamos dele são O Nascimento de Vênus, Adoração dos Reis Magos, Primavera e Virgem com o Menino e São João Batista Criança. Já o pintor Rafael Sanzio, que viveu entre 1483 e 1520, foi também um pintor italiano. Ele se diferenciou em sua pintura pelo emprego da técnica do contraste de luz e das sombras, tendo seu nome reconhecido como um dos principais do movimento renascentista. É de encher os olhos a contemplação de suas obras, que retratam as diversas pinturas de diferentes Madonas e o casamento da Virgem. Outro grande pintor italiano, que foi considerado o primeiro mestre da pintura do Renascimento artístico, foi Masaccio, que viveu entre os anos de 1401 e 1428. Com uma equilibrada e precisa paleta de cores, dentre as obras de Masaccio que destacamos estão Sagrada Trindade, A Natividade, Tríptico de San Giovenale, Expulsão do Paraíso e O Pagamento do Tributo. No campo da arquitetura e da escultura, vale a pena saber mais sobre Filippo Brunelleschi, que viveu entre 1377 e 1446. Ele foi arquiteto e escultor italiano. Na sua vasta relação de obras arquitetônicas, destacamos as seguintes: o domo ou cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore, o Hospital dos Inocentes, o Palácio Pitti e a Capela Pazzi. Todas estas obras podem ser vistas na cidade de Florença, na Itália. Outro pintor fantástico foi Tintoretto, que viveu entre 1518 e 1594. Na verdade, Tintoretto se chamava Jacopo Comin, tendo ficado conhecido através da sua alcunha. Foi um pintor italiano já da última fase do Renascimento artístico, fase esta que ficou conhecida como o Alto Renascimento. Outro aspecto que denota a importância de Tintoretto é que, para muitos estudiosos de arte, ele foi o precursor do movimento da arte barroca, e dentre suas obras notáveis, destacamos as seguintes obras: Marte e Vênus surpreendidos por Vulcano, O Milagre de São Marcos, A Última Ceia e São Jorge lutando contra o dragão. Outro pintor que merece ser visitado e estudado é Paolo Veronese, que viveu entre 1529 e 1588. Este pintor italiano pertenceu à última fase do Renascimento. A obra de Veronese abrange aspectos da escola maneirista. Destacamos suas obras: Bodas de Caná, O Sacrifício de Isaac, Adoração pelos Magos, Noli Me Tangere, que em latim significa Não me toques, palavras ditas por Jesus a Maria Madalena quando ela o reconheceu após sua ressurreição.
Outro grande artista foi o pintor e gravador italiano Andrea Mantegna, que viveu entre 1431 e 1506, tendo se destacado e contribuído no Renascimento com a sua técnica de ilusionismo espacial. Com resultados visuais únicos em sua obra, merecem ser destacadas as seguintes: Quarto dos Esposos, Lamentação sobre Cristo Morto, Judite e Holofernes e A Circuncisão de Jesus. Já no campo literário, é impossível falar do Renascimento e não citar Dante Alighieri, que viveu entre 1265 e 1321. Ele foi um grande escritor italiano, sendo considerado por muitos como um dos primeiros e maiores escritores de todos os tempos da língua italiana. Dante também foi além da literatura, tendo sido um estadista e político da época renascentista. Do conjunto da sua vasta obra, destacamos as seguintes: A Divina Comédia, Sobre a Eloquência Vernácula, Vida Nova e Monarquia. Outro importante nome da literatura da época é Giovanni Boccaccio, que viveu entre 1313 e 1375. Ele foi escritor e humanista italiano. Boccaccio também foi um grande estudioso da obra de Dante Alighieri. Como destaque das suas obras, citamos Decameron, grande obra que inclui cerca de 100 novelas, Mulheres Famosas e Rima e Visão Amorosa. E, por fim, o não menos gigante e importante escritor, historiador e político italiano, Nicolau Maquiavel, que viveu entre os anos de 1469 e 1527. Maquiavel foi, sem dúvidas, um dos grandes nomes da literatura renascentista. Ele ficou imortalizado como pai do pensamento político moderno, e a sua principal obra é o aclamado livro O Príncipe, que aborda sobre o tema da unificação italiana, e é até hoje um grande oráculo para todos aqueles que adentram nos diversos meandros da política. Com isto, chegamos ao fim deste episódio. Obrigado por sua audiência e até o nosso próximo conteúdo.